Existe uma aliança entre as nações, as que estão em guerra. Neste vídeo vamos tratar deste e de vários assuntos de extrema importância para os sinais do arrebatamento que se aproxima. Eu saúdo você neste momento com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor para que nós possamos entender o que realmente está acontecendo neste mundo e assim podermos ter uma noção de tudo que o Senhor quer nos revelar neste dia. Como eu disse para você, nós vamos falar sobre essa aliança entre as nações que estão em guerra. Nós temos a revelação de Jesus Cristo, uma revelação poderosa no livro das Revelações, chamado de Apocalipse. E a pessoa só recebe uma revelação quando há uma intervenção direta da parte divina. Então, João, ele teve essa intervenção, não é? Ele teve o contato com o Senhor Jesus Cristo e depois foi acompanhado por anjos. E nós vemos o seguinte, que o Espírito Santo nos dias atuais, ele também tem revelado para nós a palavra de Deus. E nós, para entendermos o que está acontecendo, nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo e poder assim desfrutar de uma vida de oração na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, temos que estar no centro da vontade do Senhor. A palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 1, ela vai nos dizer: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, o seu servo. Então nós continuando aqui no versículo 2, diz assim: o qual testificou da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem a palavra desta profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, não é? Nos amou e em seu sangue nos lavou dos pecados. Interessante que aqui fala que o tempo ele está próximo. Nós temos que estar atentos a tudo que está acontecendo, né, neste mundo, porque nós sabemos que as coisas estão concorrendo e todos os acontecimentos estão afunilando para um desfecho final, ou seja, em primeira mão, para o arrebatamento da igreja que vai acontecer depois que a última trombeta for tocada. Então a trombeta que irá ser tocada para o arrebatamento é a trombeta de Deus. E já em Mateus 24 também haverá o recolhimento nos 4 cantos da terra, quando Jesus enviará os seus anjos, não é, para recolher os escolhidos, não é? Mas só que será a trombeta dos anjos naquele momento. Então, na primeira visão que nós temos aqui uma visão espiritual, que Jesus não descerá à terra, mas ele virá até as nuvens, e nós, como a palavra nos declara, seremos arrebatados, subindo ao encontro do Senhor nos ares. Então, esta não é a segunda vinda. A segunda vinda, ela é caracterizada, ela é descrita na palavra de Deus como a descida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que nós falamos que há uma primeira vinda, quando Jesus veio ao mundo
para salvar a humanidade, né? Tirando-a do seu pecado, e também de uma segunda vinda, quando ele virá em glória. É interessante nós notarmos que tudo isto está para acontecer. Nós temos que estar de prontidão, vigilantes, no centro da vontade do Senhor, confiantes, sabendo que estas coisas, elas estão assim, iminentes, e nós podemos saber e ter a convicção de que esta geração é a geração da figueira, é a última geração, não é? Vendo que todos os acontecimentos que mostram os sinais do fim, eles aconteciam esporadicamente, mas hoje, agora no final, estão acontecendo intensamente, que são chuvas torrenciais, granizo, não é? Furacões, terremotos, vulcões, não é? Nós falamos e ouvimos falar sobre guerras e rumores de guerras, e guerras acontecendo. Então nós temos visto que os acontecimentos, eles estão acelerados, e como a palavra de Deus fala, que a volta do Senhor Jesus seria como a mulher que está em dores de parto. O que significa? Significa quando uma mulher, ela está grávida no começo da gestação, ela nem sabe que está grávida, mas depois de alguns dias ela começa a sentir enjoos, e a partir daí ela vai para os exames e consegue descobrir a gravidez. É interessante que quando chega no final da gravidez, nos 9 meses, as dores se multiplicam, né? Então ela começa a sentir dores intensas, e essas dores intensas, elas são prolongadas até o nascimento da criança. Então nós vemos que esta ilustração, ela demonstra que os tempos, eles estão assim, as coisas estão acontecendo, né? E de forma intensa. E nós vemos aí, não é, que nós temos esta aliança, como nós falamos, entre as nações, e temos aí a Rússia, temos também a China e o Irã, que talvez a gente não tenha noção, mas eles são países unidos, eles estão interligados entre si, e eles se cooperam entre si. Inclusive nesta guerra agora da Ucrânia ali, os russos, eles recebem armas tanto da China como do Irã. A maioria dos drones do Irã, eles são enviados, né? A maioria dos drones da Rússia, que a Rússia usa na guerra, eles são enviados pelo Irã. O Irã tem fábricas de drone, tem tecnologia assim surpreendente, né? Que eles desenvolveram e estão assim muito adiantados tecnologicamente, e tem mísseis de longo, pequeno, médio alcance, não é? E eles fornecem essas armas para os russos, e os russos então têm uma aliança junto com essas nações. É interessante você perceber que agora, nesta semana que se passou, os Estados Unidos atacou aquele grupo chamado Houthis. Este grupo é um grupo que tem atacado os navios ali naquele estreito que passa ali perto do Iêmen, não é? E vai ali para o canal de Suez, não é? E ali existe um transporte de carga intensa, não só americano, mas de todos os países praticamente. Então, os Houthis, um grupo terrorista, eles têm atacado esses navios com mísseis. Eles se tornaram piratas do oceano. Desde 2022 eles vêm fazendo esses ataques, né? Inclusive eles já roubaram assim uma carga de um navio com carros zeros. Eles sequestraram e têm feito vários ataques ali, afundaram até um navio. E é interessante que antes da eleição do presidente atual, não se ouvia um confrontamento, ou seja, não havia por parte do governo o interesse de bater de frente com este grupo.
Mas agora, com a entrada deste novo governante, não é? Do presidente da América, ele está batendo de frente. Então, esta semana agora passada, ele fez o último ataque, e aonde neste ataque ele matou o principal líder do Houthis, ali dentro do Iêmen. Então ele está atacando o grupo terrorista, ele não está atacando o país do Iêmen. Mas lembrando que o grupo terrorista Houthis, eles são apoiados pelo Irã, assim como o Irã apoia o Hezbollah, não é? E apoia também o Hamas. O Hamas é o agente principal da causa da guerra entre Israel e a faixa de Gaza. Então foi através do Hamas que se começou a ofensiva da guerra, que Israel contra-atacou os terroristas do Hamas, porque o Hamas fez um ataque contra Israel ali em setembro em 2022 e matou muitos civis, né? E sequestrou também muita gente, tem ainda mais de 50 pessoas ainda na mão do Hamas. E neste acordo que eles fizeram agora por último de cessar fogo, era para eles terem soltado os reféns, mas não cumpriram o acordo. E por falta de paciência, o primeiro-ministro Netanyahu, ele voltou aos ataques. Então está havendo massivos ataques novamente contra esta faixa de Gaza e já matou também líderes do Hamas. E este povo aí, tanto o Hamas como o Houthis, eles são apoiados pelo Irã. Agora eu quero que você dê atenção e entenda uma coisa muito importante. O Irã, ele faz uma guerra de terrorismo contra Israel e contra os Estados Unidos. Interessante que a Rússia apoia o Irã e a China apoia o Irã. Então, independente de tapinha nas costas do governante da Rússia com o governante americano, existe uma aliança entre a Rússia e entre a China e entre o Irã. E o que aconteceu esta semana? Nesta semana agora, a Rússia e a China ameaçaram os Estados Unidos, porque os Estados Unidos eles querem culpar o Irã por estes movimentos de ataques dos terroristas Houthis, porque eles são apoiados pelo Irã. Então você pode notar que a China e a Rússia se doeu e fizeram uma ameaça, dizendo que o Irã não pode ser atacado. Então cadê o tapinha nas costas? Cadê o acordo de paz, não é? Então, se atacar o Irã, a coisa vai ficar difícil. É por isso que, mesmo sabendo que é o Irã que promove todo este terrorismo, através de procuração, né, os americanos ainda, eles estão pensando, eles não podem, por enquanto, fazer nada. Eles têm que ser muito cautelosos em agir, porque eles não podem fazer, não podem cometer um erro de estratégia de guerra. Então, a gente vai ficar atento, porque isso aí pode desencadear uma guerra muito maior, não é? E esta guerra muito maior, ela pode envolver armamento nuclear. Se houver uma guerra entre Estados Unidos, não é? Estados Unidos, China, juntos, com o Irã também, contra os Estados Unidos. Então pode haver aí uma guerra nuclear. Então é por isso que eles estão cautelosos, estão agindo assim com prudência. Até este plano de ataque aos Houthis ali do Iêmen, ele foi planejado e foi criado um aplicativo para que se combinasse o momento, a hora certa para haver esse ataque ali dentro.
não é? E fizeram um aplicativo. E neste aplicativo, eles, sem querer, eles colocaram o nome de um repórter. Um repórter entrou no aplicativo, não é? O nome dele é Jeff não sei o que lá. Golden, não sei o que lá, né? Eu não lembro assim o sobrenome dele, mas ele é um repórter de grande audiência ali dentro dos Estados Unidos. E quase que ele soltou o plano que estava sendo construído para o ataque contra os Houthis, né? Quase que ele soltou uma coisa que é um plano sigiloso que poderia colocar em risco os soldados, não é, americanos. Quase que ele soltou, porque ele já fez isso. Ele que provocou já algumas outras guerras, se você procurar saber, não é, dos motivos, inclusive na Síria mesmo. Ele que provocou com falsa notícia, ou seja, fake news. Então nós vemos que é muito sério, eles estão cautelosos. Nós sabemos que morreu ali, nesse ataque americano, morreram líderes, né, dos Houthis. Isto aí, mais ou menos há 4 dias atrás, né, foi feita uma grande ofensiva com bombardeiros B-12 e vários caças, né? Foi feito ali esse ataque ali com esses bombardeiros, inclusive esses bombardeiros B-12, eles é quem lança aquelas bombas de penetração de solo, né? Eles que lançam as bombas de penetração de solo. As temíveis bombas de penetração de solo são lançadas, né, por esses aviões. Essas bombas aqui, ó. Essas bombas são chamadas... Na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial, o cientista e engenheiro e inventor britânico Bernice Wallace, em um artigo intitulado Spherical Bomb, 5,4 toneladas, que posteriormente viria a ser substituído. É uma bomba enorme, né? É uma bomba enorme que ela perfura o solo. Ela perfura o solo e atinge os bunkers. Interessante que o Irã, ele tem, não é? Ele tem bunkers. Ele tem bunkers assim, praticamente pelo país inteiro. Ele tem bunkers ali, né? Praticamente pelo país inteiro, e eles são assim, um país que eles são uma ditadura. Se você notar, todos esses países que eles procuram confrontar outros países, principalmente no quesito guerra, são países de esquerda, são países ditatoriais, não é? Onde o governo ele não é elegido pelo voto da maioria. Então, o Irã é assim, a China é assim, a Rússia também, e o presidente russo deu um jeito de fazer a Rússia o eleger a cada eleição que existe, né? Que tem, existe uma eleição, mas é uma eleição de fachada, e ele está no comando da Rússia há mais de quase 20 anos, ou mais de 20 anos, eu não sei precisar, mas ele está há muito tempo. E nós sabemos que este acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia é algo temporário. É algo temporário porque agora eles, na realidade, eles estão na divisão do bolo. Estados Unidos e Rússia, eles estão dividindo o bolo. Dividindo o bolo, ou seja, que é a Ucrânia. Eles querem ali repartir os minerais, e agora, esta semana, neste acordo não se pode atacar as usinas de energia, as geradoras de energia, não é? Por quê? Porque existe usina nuclear, e essa usina nuclear ali, principalmente a de Zaporídia, está sob o domínio russo. Os russos estão dominando essa usina, e os Estados Unidos quer administrar essa usina. E o pobre do presidente ucraniano, ele está sem poder agir, ele não pode fazer nada.
porque ou ele concorda, né? Mas, olhando assim para a guerra, nós vemos que as duas partes estão perdendo. Ou seja, é praticamente aquela coisa, vocês podem continuar brigando, mas não mexam nas usinas, não haverá confrontos no mar, não é? Eles não querem, porque a Rússia precisa escoar a sua produção, então vocês podem continuar se matando. Uma hora nós vamos fazer o acordo. Eles combinaram entre si, entre o presidente americano e o presidente ucraniano, sobre este assunto. Eles combinaram isso aí e agora eles estão assim fazendo com que o Zelensky obrigatoriamente aceite tudo o que é proposto. Nós temos que ver, né, como é o exemplo dessa usina nuclear de Zaporídia, de quem ela será, porque o russo também ele vai querer reivindicar para ele e para a Rússia, né? Nós vemos que tudo isso está acontecendo e eu quis mostrar esse eixo aí, o eixo das ditaduras para você ter uma noção que eles têm uma aliança entre si. E nesta aliança, aparentemente, Israel está esquecido. Mas está esquecido por causa do calor, não é? Dos assuntos principais agora da batalha, não é? Do calor da batalha que está acontecendo entre Ucrânia, e agora surgiu também esta briga aí do americano com o Iêmen. Então, neste calor, eles estão com Israel esquecido, mas Israel ali no Oriente, eles estão brigando, não é? Agora eles voltaram a atacar o grupo Hamas, e lembrando que o grupo Hamas, ele é apadrinhado pelo Irã. E se isto realmente se consolidar, a Rússia não vai apoiar Israel. A China não vai apoiar Israel, porque, como eu disse para vocês, são países ditatoriais. Eles não têm nada com Israel, e o Irã, eles têm um ódio de Israel que é um ódio milenar, né? Então eles aprendem na escola que Israel tem que ser destruído. Até não só o Irã, mas também o grupo que o Irã apoia, que é o Hamas, ali dentro da faixa de Gaza, eles pregam a ideologia de que Israel não pode existir. Então não adianta se fazer acordo, não adianta guerrear contra o Hamas, porque eles estão alistando jovens, e os jovens ali palestinos, ali da faixa de Gaza, eles são doutrinados, não é, pela ideologia islâmica a terem ódio de Israel. Então, mesmo que agora se destrua o grupo terrorista Hamas, mesmo que isso aconteça, surgirão novas lideranças. E ao surgir novas lideranças, o conflito ele vai continuar, não é? Ele vai continuar porque eles odeiam Israel. O erro é ter aquela faixa de Gaza dentro do território de Israel. Então são palestinos que estão ali dentro, usufruindo inclusive da energia, da água, dos empregos, dos bons empregos dentro da nação de Israel, que eles saíam para ir trabalhar em Israel, negociavam em Israel, e são dirigidos, são dominados por este terrorismo. E quando deixar de existir este grupo de terroristas, se isto vier a acontecer, que este grupo seja destruído, quem vai então dominar aquele, entre aspas, país, não é? O país da faixa de Gaza? Quem irá dominar, não é? Então nós precisamos estar acompanhando tudo isso, porque Israel está causando ódio entre as nações. E uma das coisas que você pode ver é que Israel sempre foi unido dentro da nação. E hoje
está havendo protestos, está havendo passeatas, né, protestando contra a guerra, contra o governo. Inclusive, se o governo parar de guerrear e for deposto, ele pode correr o risco de ser preso, porque ele foi denunciado por criminoso de guerra. Então você veja que é uma situação bem complexa e que essas nações, elas estão unidas. Então, aparentemente, Israel, no momento, esteja esquecido, vai chegar um momento em que essas nações, elas vão se levantar, porque a descrição de tudo que está acontecendo vai chegar nas linhas finais, vai chegar neste ponto. Elas vão se levantar contra o povo judeu. E é aí onde haverá o Armagedon. E é aí também aonde haverá o arrebatamento. E isto está muito próximo de acontecer. Então, como igreja, nós temos que estar atentos, vigilantes e sabedores que o Senhor, Ele pode tirar a sua igreja, não é, que é o povo seu, chamado, escolhido e fiel, porque muita gente escolhido pode ficar, né, mas tem que ser fiel. Ele pode retirar a sua igreja da terra antes que as coisas se compliquem. Então ficaremos atentos, sabedores que nós estamos no desfecho final. Eu quero fazer com você aqui uma pequena oração para nós encerrarmos. Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos pela tua presença, pela vida, Pai, do ouvinte que está ouvindo, está assistindo, Senhor, este vídeo. Queremos pedir a tua bênção sobre este canal, que o Senhor venha abençoar com as ricas bênçãos dos céus e venha retirar todo e qualquer impedimento, seja ele inveja, seja ele olho ruim, seja ele palavra de maldição, seja ele o que quer que seja da parte do inferno e do mal, que caia por terra agora pelo sangue do Cordeiro e em o nome santo do Senhor Jesus. Pai, abençoa grandemente para que a tua palavra ela seja divulgada no mundo e as pessoas possam ser alcançadas e venham, Senhor, a receber a salvação através do teu Filho amado, Jesus Cristo. Nós oramos e agradecemos em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.